Eu sou Rafael, psicólogo, e quem está inteiro não quer quebrar ninguém. Hoje a reflexão é sobre a Marina Kirarazaka. Tem spoiler de todo o anime de Pecado Original de Takopi. Vamos lá. Eu tenho quase certeza que você odiou a Marina, principalmente no primeiro episódio. Um episódio que trouxe muitos gatilhos para aqueles que já sofreram bullying de alguém e também para aqueles que já fizeram. E mesmo depois que entendemos o lado dela, mesmo assim podemos continuar a odiando, mesmo assistindo o primeiro episódio novamente. Isso é normal. Somos humanos, temos sensores de empatia automáticos na gente, ou seja, não podemos controlar isso totalmente, porque naturalmente, e a maioria de nós, somos totalmente avessos a injustiças. A pesadora Sarah Brosnan mostrou em um estudo que esse senso de justiça é resultado de um sistema arraigado na nossa própria natureza. E esse senso de justiça parece estar presente também em primatas além dos humanos, confirmando suas profundas raízes biológicas. Então não se sinta mal por odiar. É humano. Shizuka é a personagem principal que está passando por graves problemas de ordem psicológica. E um dos motivos disso acontecer é justamente a forma como a Marina está tratando ela. A forma que a Marina trata a Shizuka beira a crueldade. E fez com certeza muitas pessoas se lembrarem da época da escola. É natural de nós, seres humanos, procurarmos alguém para culpar. Encontrar um inimigo é sempre uma maneira bem efetiva de nos proporcionar um senso maior de controle. E esse anime trouxe exatamente isso logo de cara. No primeiro episódio, temos alguém para nos sensibilizarmos e alguém para culparmos. Mas a história é bem mais complexa do que isso e causa um conflito na gente. Queremos e gostamos de inimigos claros, inimigos óbvios. Quando vemos algo mais complexo do que isso, ficamos perdidos e com várias dissonâncias cognitivas. Querer só odiar a Marina seria muito mais fácil. Mas, infelizmente ou felizmente, o mundo não funciona de maneira tão simples assim. E é isso que esse anime quer mostrar. Durante a sua vida, você vai encontrar milhares de situações onde uma só coisa, mesmo que você queira muito, não vai explicar tudo. Dissonância cognitiva é um termo para o estado de desconforto sentido quando dois ou mais modos de pensamento se contradizem. As cognições conflitantes podem incluir ideias, crenças ou conhecimento de que alguém se comportou de determinada maneira. A teoria da dissonância cognitiva propõe que as pessoas são avessas a inconsistências em suas próprias mentes. Ela oferece uma explicação para o motivo pela qual as pessoas, às vezes, se esforçam para ajustar seu pensamento quando seus próprios pensamentos, palavras ou comportamentos pareçam conflitantes. Quando alguém aprende novas informações que desafiam uma crença profundamente arraigada, por exemplo, ou age de uma forma que pareça minar uma autoimagem favorável, essa pessoa pode se sentir motivada, de alguma forma, a resolver o sentimento negativo resultante, para restaurar a consonância cognitiva. É por isso que você vai ver pessoas defendendo o indefensável ou defendendo coisas que elas jamais defenderiam só para manter a consonância. É algo humano. É algo que faz parte de um pensamento não complexo, mas é humano. Sobre o bullying, eu levo uma frase comigo. Pessoas que se sentem bem não transformam sua dor em arma. Ou como dizia o Chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Marina cria guerra com uma pessoa aparentemente indefesa. Ou seja, algo nela não estava bem. Existia algo que estava faltando ali. E quando o anime mostra isso, passamos a entender mais a personagem. E vemos mais uma vez que as coisas não são tão simples assim. Marina e Shizuka estudam na mesma escola, na mesma sala, e só o que vemos é uma perseguição forte da Marina em relação à protagonista. A primeira pergunta que fazemos é por que ela faz isso? Qual o motivo dela tratar tão mal essa menina? Não é possível que alguém faça isso apenas por maldade. Naturalmente pensamos, deve ter algum motivo. E, na maioria das vezes, tem. Na humanidade, a grande maioria da população tem um limiar de empatia normal. Considere o que acontece dentro de nós quando presenciamos o sofrimento alheio. Quando sentimos dor física ou sofrimento emocional, um circuito neural é ativado, o córtex cingulado anterior e a ínsula. Pesquisas como do pesador Philip Jackson mostram que esse mesmo circuito é ativado quando presenciamos outros sofrendo dor ou sofrimento emocional. Portanto, ver o sofrimento alheio também nos faz sofrer, exceto para um pequeno grupo que de fato tem uma dificuldade enorme de se colocar no lugar do outro, como os que possuem psicopatia. Como eu já citei em alguns vídeos aqui do canal, como no vídeo do Grift, no vídeo do Johan, a Marina não poderia ser uma criança psicopata, porque a psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial só pode ser diagnosticado após a maioridade. Por que isso? Existem diversos fatores que podem favorecer o comportamento de déficit de empatia quando a gente é mais novo. O contexto, o ambiente e a criação influenciam demais. Psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia e remorso, afeto superficial, manipulação e insensibilidade. Quando indivíduos com psicopatia imaginam
tinham outros sofrendo, pensadores descobriram que as áreas do cérebro necessárias para sentir empatia e preocupação com os outros não se tornam ativas e conectadas a outras regiões importantes envolvidas no processamento afetivo e na tomada de decisões compassivas. E não é isso que acontece com a Marina, porque o contexto familiar dela explica muito isso. A princípio, a família da Marina parecia bem funcional. Temos uma ideia sobre isso quando Takopi se passa por ela e vemos todas as lembranças que ela tinha dessa boa família. Tudo parece mudar quando o pai da Marina começa a se envolver com outras mulheres. Isso cria um efeito cascata, pois essas traições afetam a mãe dela, que começa a sofrer de algumas questões psicológicas e, como resultado, ela passa a tratar a Marina muito mal. No ano de 2022, quando a Marina encontra o Takopi, vemos a mãe dela agindo de forma muito disfuncional com ela, colocando uma grande pressão e fazendo duras críticas sobre o seu comportamento. Nessa realidade, inclusive, a Marina tem uma cicatriz provocada pelo seu próprio pai. E o ponto que conecta ela a Shizuka era que justamente a mãe da Shizuka que estava se envolvendo com o pai da Marina. E assim como eu falei no começo do vídeo, procuramos vilões. Queremos encontrar alguém para despejar o nosso ódio, justamente para recuperarmos o controle do nosso mundo. E a Marina, para recuperar esse controle, ela tinha que ver alguém que tinha ligação com isso sofrer. Como mostra um estudo da pensadora Martina Kaufmann, colocar a culpa em algo ou alguém alivia o nosso sofrimento de alguma forma e fornece uma solução forçada para um problema. Certos indivíduos são mais propensos a jogar culpa nos outros. Kaufmann cita que culpadores tendem a ter mais dificuldades de regulação emocional, o que parece acontecer profundamente com a Marina. Toda essa situação de dissolução da família pode ter afetado tanto ela, a ponto de ela não conseguir mais regular suas próprias emoções de forma apropriada. Por ter esse contexto agora de abusos, Marina acaba repetindo o comportamento que ela recebe da mãe em outras pessoas. E a Shizuka acaba se tornando um alvo mais fácil justamente por ter esse comportamento mais passivo e mais frágil. A regulação emocional é importante para qualquer pessoa e quando não temos, principalmente quando estamos passando por algo muito difícil, faz com que tenhamos um comportamento que pode fazer a gente se arrepender. Marina, por exemplo, não consegue lidar com a situação de ver a Shizuka melhor. Ela fica visivelmente impactada quando a Shizuka está tendo algum tipo de sucesso ou quando ela simplesmente não está sofrendo o suficiente, o tanto que ela queria que ela sofresse. Isso fazia ela ficar com raiva quando a Shizuka fazia lição de casa ou simplesmente se irritar quando ela presencia a Shizuka estar feliz com o Chape, seu cachorro. Tanto que ela arma um plano justamente para tirar a única fonte de alegria da Shizuka, que era o seu cachorro. Ela faz o Chape atacar ela para ele ser pego pela carrocinha e ser separado de Shizuka. Ela o tempo inteiro tenta retirar algum tipo de esperança dela. Marina aqui não conseguia enxergar que a Shizuka era apenas uma vítima assim como ela. Vítima do contexto complicado que ambas viviam. E aí nesse caso começamos a entender o porquê a Marina age dessa forma e o porquê da falta de empatia. A questão é que situações específicas e eventos podem fazer sua empatia diminuir, pelo menos provisoriamente. Em um estudo publicado na Journal of Neuroscience, em 2013, pesquisadores identificaram que a tendência ao egocentrismo é inata nos seres humanos, mas que uma parte do cérebro reconhece a falta de empatia e se autocorrige. Essa parte específica do cérebro é chamada de giro supramarginal direito. Quando essa região do cérebro não funciona corretamente, ou quando precisamos tomar decisões particularmente rápidas, essa área tem a atividade drasticamente reduzida. E o sofrimento pode causar mudanças em seu cérebro que contribuem para isso. Estudos mostram que maus tratos na infância deixam cicatrizes biológicas e sociais duradouras. Nesse estudo, com crianças pequenas, aquelas que sofreram abuso apresentaram envelhecimento celular acelerado e redução da atenção social. Curioso que nesse estudo, as crianças passaram menos tempo olhando nos olhos quando foram apresentados a vídeo de rostos humanos. E o que isso significa? Essa menor atenção ao olhar, um aspecto crucial da interação e compreensão social, sugere que há diferenças fundamentais na forma como crianças vítimas de maus tratos processam informações sociais. E a Marina de fato parece não se colocar em nenhum momento do lado da Shizuka. Ela não consegue perceber que a Shizuka estava sofrendo também. E é isso que causa a nossa raiva perante a ela. A Shizuka parece ser alguém totalmente indefesa e pacífica. Por que continuar com esse comportamento com alguém nessa situação? Por isso que queremos entrar no anime, no primeiro episódio, e salvar a Shizuka. Aí depois vemos que a Marina também tinha que ser salva. Um estudo da pesquisadora Nora Shin mostra que traumas no início da vida são um fator de risco para o declínio cognitivo e agressão patológica mais tarde. Shin e sua equipe estudaram o papel de uma estrutura cerebral específica conhecida como núcleo talâmico reuniens, uma região que conecta o córtex pré-frontal e o hipocampo. Esse núcleo reuniens está envolvido na memória, emoção, na tomada de decisões. Ele atua como um centro para mudanças comportamentais relacionadas ao trauma. No anime é mostrado uma outra Marina que encontra o Takopi e vemos algumas diferenças nela para a Marina de antes.
Parece que ela é mais tranquila, mas mesmo assim ela não age com o Takopi da mesma maneira que a Shizuka, não de uma maneira tão amistosa assim. Porém, nessa realidade, sua mãe continuava bastante agressiva e basicamente continua com o mesmo tipo de abuso que ela fazia antes. Marina aqui cita que gostaria de ser uma boa mãe, e Takopi aqui entende que esse comportamento que ela tinha meio não tão amistoso assim com o Takopi era apenas ela repetindo esse comportamento que ela via em casa. Ela tratava ele mal como um reflexo de como ela era tratada pela mãe. E alguns estudos mostram que de fato receber algum tipo de agressão dos pais pode fazer com que a criança repita esse comportamento mais tarde, internalizando que aquilo pode ser um bom comportamento para se replicar. E de fato podemos encontrar aqui uma pista do porquê que a Marina acha normal algumas ações, que a forma que ela trata as pessoas é muito parecida com o que ela recebe em casa. Mas de fato Marina tem um perfil que acaba sendo mais propício a um comportamento mais severo. Claro, é potencializado pela sua situação familiar. Vemos que ela tem uma personalidade mais impositiva do que a Shizuka, e talvez isso favoreça mais seu comportamento. Interessante porque ela tem características de liderança, as meninas seguem ela, as meninas admiram ela. Então meio que a Marina pontua bastante em dominância social, o que favorece comportamento mais agressivo também. Um estudo da pesquisadora Milena Tvetskova mostrou que o comportamento generoso e prestativo é contagioso. Ou seja, se você faz algo legal para alguém, aumenta a probabilidade de que essa pessoa faça algo legal para outra pessoa. E uma das maneiras porque isso funciona é por meio da observação. Se vemos alguém jogando lixo na cesta de lixo, vamos fazer isso também. Só que infelizmente isso se aplica na outra direção. Como citado pelo pensador Robert Cialdini, observar alguém se envolvendo em comportamentos socialmente irresponsáveis, como jogar lixo no chão, pode levar aos mesmos comportamentos na pessoa que observa. Marina era cercada de pessoas que reforçavam seu comportamento. Então era muito provável que o Takopi, tentando ajudar ela, só pioraria as coisas, como de fato aconteceu. Ele iria ainda mais reforçar o seu comportamento. A dor e o poder podem dominar alguém. Assim como dominou a Marina, assim como dominou a Shizuka também, quando ela teve poder. Marina, no final, depois do Takopi ir embora, de alguma maneira, ela conseguiu encontrar na Shizuka um apoio. E não é mostrado no anime em detalhes, mas parece que ela conseguiu continuar com a vida. Uma vida sem problemas, mas lidando melhor com ela. Mas a influência do contexto familiar é primordial em comportamentos problemáticos em crianças. Os pais são muito responsáveis por boa parte do comportamento das crianças. Em situações como no caso da Marina, dificilmente é uma questão isolada. E os pais têm uma culpa enorme nisso. Marina foi vítima daqueles que ela mais amava. Isso fez ela se sentir inadequada e causou muita dor a ela. E a maneira dela de lidar com isso foi justamente causando mal em outra pessoa, o que depois criou outro grande problema a ela. O eco de um mau comportamento ecoa por ambientes que achamos que não temos nenhuma influência. Marina só queria seus pais de volta, sua família de volta. Você que é pai, ou que será um futuro pai ou mãe, deve entender que as crianças podem raramente entender o que os pais dizem, mas nunca deixam de imitá-los. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.